Oi, pessoal, aqui é a professora Brenda, eu sou professora aqui da Caminhos e hoje a gente vai falar um pouquinho de algumas expressões que o brasileiro fala com muita frequência, mas gramaticalmente não fazem muito sentido. Olha só para você ver. Inclusive, essa já é um exemplo. Então vamos lá. A primeira expressão é assim: olha para você ver. A gente sabe que olhar e ver são sinônimos, né? Mas a gente usa bastante essa expressão para chamar a atenção de alguém ou para enfatizar a ideia de alguma coisa. Por exemplo, quando a gente quer a opinião de uma outra pessoa sobre determinado assunto, algo que a gente está mostrando. Por exemplo, eu não entendi esse exercício. Olha para você ver. A gente quer que a pessoa observe, a gente quer que a pessoa veja com detalhes sobre alguma coisa que a gente está falando. Segunda expressão, minha nossa. Minha nossa, nós temos dois pronomes que são possessivos. Minha e nossa. Esses dois pronomes estão no singular e no gênero feminino. A gente usa minha nossa como uma expressão de espanto ou de surpresa. A origem dessa expressão, na verdade, é Minha Nossa Senhora. É uma santa do ideário católico. Antigamente, as pessoas usavam essa expressão como um clamor mesmo por essa santa, ou de ajuda, ou de socorro. Só que essa expressão caiu num uso geral. Então, atualmente, até mesmo quem não é católico tem o costume de usar minha nossa para falar de alguma coisa de surpresa ou espanto. E um exemplo para minha nossa pode ser: minha nossa, tá muito quente aqui. Ou minha nossa, o metrô tá muito cheio. Temos também uma outra expressão muito utilizada. Ela é muito pouco. Quando a gente usa muito pouco, a gente sabe que a gente está usando palavras opostas. Mas, na verdade, a gente quer intensificar ou enfatizar a ideia de escassez ou de falta. Por exemplo, aqui no Brasil eu sinto muito pouco frio. Geralmente a temperatura é mais quente. Expressão 4. Acabou de começar. Essa é um clássico, gente. A gente ensina para vocês aqui na Caminhos também. E a gente usa bastante para dizer que alguma coisa aconteceu recentemente, ou seja, há poucos minutos atrás. A gente usa acabou de começar o filme, acabou de começar a aula. Por exemplo, vamos logo, o filme acabou de começar. Muito comum. Expressão 5. Não conheço, mas sei quem é. Essa é campeã, tá? A gente usa muito quando a gente não sabe os detalhes de alguém ou de alguma coisa. Quando a gente não tem muita intimidade com determinado objeto ou com determinada pessoa, mas a gente tem noção mais ou menos como funciona ou quem essa pessoa é. Por exemplo, quem vai te ensinar é a professora Daniela. Você conhece? E uma outra pessoa vai responder: não conheço, mas sei quem é. Isso significa que essa pessoa nunca conversou com a professora Daniela, nunca teve aulas com a professora Daniela, mas já viu em algum lugar ou já ouviu falar dela, alguém fazendo algum comentário ou alguém conversando com essa professora. Mas ela não tem proximidade com esse objeto ou com essa pessoa. É assim, tá bom? Outra expressão que a gente usa bastante é tá ruim, mas tá bom. Ruim e bom são opostos, tá? Mas a gente pode usar
quando a gente prefere amenizar determinada situação ou ver alguma situação por um lado menos negativo. Eu posso dizer assim: eu só tenho um dia para descansar. Tá ruim, mas tá bom. É quando eu prefiro ver um lado mais positivo, quando eu penso que poderia ser pior, poderia ser uma tragédia ou uma catástrofe, mas ainda não é assim. Então a gente prefere dizer: tá ruim, mas tá bom. Então, conseguiram entender? Tem mais alguma expressão que vocês conhecem ou que vocês já ouviram que é contraditória, mas não está aqui no vídeo? Então conta pra gente, a gente pode gravar um outro com novas expressões. Vamos de quiz então, para ver se todo mundo conseguiu entender? Pergunta número 1. Qual é a expressão que a gente usa para surpresa ou espanto? Letra A, minha nossa, ou letra B, muito pouco? Acertou quem disse letra A, minha nossa. A gente sempre usa para uma expressão de surpresa ou espanto. Pergunta 2. O que a gente fala quando algo aconteceu recentemente ou há poucos minutos atrás? Letra A, tá ruim, mas tá bom. Letra B, acabou de começar. Quem respondeu letra B, acabou de começar, tá certo. E última pergunta. Olhar para ver significa observar com atenção ou não se importar com a situação? A resposta certa é a letra A, observar com atenção. Olhar e ver são sinônimos, mas a gente usa para enfatizar alguma ideia, quando a gente quer chamar a atenção para alguma coisa. Espero que vocês tenham aprendido, espero que tenha sido muito útil para o nosso dia a dia, porque todas essas expressões são bastante utilizadas. Até a próxima, muito obrigada!